Terça com o Espírito Santo, vamos lá? Batismo no Espírito Santo, vamos lá? Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste. Presta atenção, dia de Pentecoste, não de Pentecostes. Pentecoste. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Diga comigo, todos. Todos. Amém. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco essa noite. Cale-se a nossa alma e tenha lugar, nós coroamos ao Senhor, amém, o Rei Jesus, aquele que venceu a morte e deixou conosco o doce Espírito, para ser o nosso consolador, para nos batizar, para nos instruir, para derramar fogo, para nos conduzir, para derramar dons, para compartilhar os frutos, que nós possamos aprender e sermos um só com o Espírito, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, o Pentecoste foi o que aconteceu no dia do derramar do Espírito Santo. O Pentecostes, no plural, é a festa da igreja cristã em memória da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, os 120 que estavam reunidos no mesmo lugar. 50 dias depois da Páscoa. Que dia que é a Páscoa? Que dia da semana, Gui? Domingo. Então, conta 50 dias depois do domingo. Você tem que estar completamente tomado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, eu quero que você compreenda que a festa dos Pentecostes é a festa que celebra esse acontecimento. Porque vários outros dias sucederam depois desse do batismo com o Espírito Santo. Não foi um dia só. Esse dia foi o primeiro. Foi o primeiro dia que o Espírito caiu sobre toda a carne. Até esse dia, apenas pessoas que o Senhor escolhia e selecionava, tinha totalmente o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. E nós vamos percorrer esse caminho para chegar até onde Deus quer que a gente chegue hoje, em nome de Jesus. Antes disso, eu quero perguntar. Quem aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Tem bastante gente aqui, hein? Tem bastante gente, amém. Se prepara, David. O caminho até o batismo. Ficou aí de férias 4 meses, meu, né? Amém? O caminho até o batismo é esse, que está em Números 11, 25, começa aqui. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo, porque Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e compartilhou com aquelas pessoas para que elas sentissem como é profetizar, mas elas não seriam profetas, elas seriam ajudantes de um profeta. Deu para entender? Continuando. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, ou seja, 68 estavam lá, mas Eudade e Medade não. Mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés. Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Aí Josué, aquele que seria o sucessor, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Olha, meu Deus, era discípulos domingo, é Josué hoje, é um jovem fofoqueiro. Mas Moisés respondeu, você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Bom, primeira coisa foi o desejo de Moisés e o compartilhar do espírito. Vocês entenderam o texto? Um jovem saiu correndo e falou, olha, estou profetizando lá, esse que está aqui para receber essa porção do Espírito. Correram e falaram, Moisés, o que você vai fazer? Aí Josué, que era o auxiliar, falou, meu senhor, proíbe, não está certo, esse que está aqui. Eu não sei por que eles ficaram no acampamento, se perderam a hora.
Eu não sei se eles estavam no toalete. Eu não sei se eles esqueceram. Eu não sei se aconteceu algum problema mais sério na casa deles, mas eles não estavam na tenda. Mas eles foram escolhidos para receber aquela porção. Onde você está, o Espírito Santo de Deus te alcança. Correto? Era o desejo de Moisés que todo homem fosse profeta. Quando falou, Josué, você está com ciúme de mim? Pelo amor de Deus. Né? Deixa eles. Quem dera que todo mundo aqui fosse profeta, fosse cheio do Espírito, e pudesse falar línguas, e pudesse ter dons, e pudesse produzir o fruto do Espírito. Então, o desejo de Moisés foi o primeiro passo para que nós tivéssemos o derramar do Espírito Santo. Correto? Depois disso, lá em Joel 2, e depois disso, está escrito também no texto, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Você faz parte de todos os povos? Você faz parte de todos os povos? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Aí, Silvio. Os jovens terão visões. Eu tenho tido várias. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. A promessa do derramar do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo foram profetizados por Joel. Joel foi usado para trazer essa promessa. Vai acontecer. Quando? Amanhã? Depois de amanhã? Um dia, ele falou. Um dia. Irmãos, uma coisa que nós temos que aprender. A promessa do Senhor não tem tempo de validade. Às vezes o Senhor fala que vai fazer algo na tua vida. Vamos profetizar aqui, que o Aguinaldo vai ser pastor. Já pensou cozinhando a palavra, que delícia. Né? Então o Aguinaldo vai ser pastor. Isso quer dizer que o Aguinaldo vai ser pastor amanhã, Aguinaldo? Daqui 10 anos? Aí, não, acho que não. Pode ser sim, né? Mas o tempo Deus não falou. O que ele tem que fazer? Se preparar. Então ele vai agora começar a orar por todo mundo que ele recebeu uma palavra? Ele vai se preparar. Porque um pastor preparado, Jesus, se preparou 30 anos, pregou 3 sobre a terra e mudou a nossa vida. Hoje a gente quer se preparar 3, pregar 30 e quer fazer algo na vida das pessoas. Você tem que estudar a palavra, você tem que orar. Você tem que ter experiências com Deus, quando as coisas não funcionam e quando as coisas funcionam. Eu fico meio abismado, às vezes, com a juventude, né, de hoje, porque acontece alguma coisa, dá algo errado no trabalho, dá algo errado no ministério, dá algo errado na família, já quer desviar já. Ah, não, porque Deus não me ama, Deus não gosta de mim, irmãos, em nome de Jesus. Onde está na Bíblia que você não vai pegar ônibus, não vai ficar desempregado, não vai ter problema com a tua família? Onde está escrito? Não está. Está escrito lá sim, que nos momentos difíceis da tua vida o Senhor Emanuel, Ele está com você. E se Ele está com você, as coisas irão acontecer. A promessa do Espírito foi assim. Então, Moisés desejou, Joel profetizou e disse, vai acontecer. Olha só que interessante. Então temos aqui agora uma promessa. O que vamos fazer com essa promessa? Pois durante muito tempo o povo de Deus ficou afastado do Senhor ao invés de se aproximar dele. Talvez essa promessa poderia ter acontecido antes, mas ela não aconteceu antes, porque muitas vezes nós recebemos uma promessa ao invés de caminharmos para ela, porque é difícil receber, é difícil alcançar o prêmio, é difícil chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai ter desafio, você vai ter problema, perseguição, pessoa que você achava que gostava de você, vai deixar de gostar, porque uma coisa vamos pegar aqui, é o Rian gostar do William. Mas agora que o William é presbítero e vai mandar nele, não sei se vai gostar tanto não. Você entendeu? Estou dando um exemplo, mas é o que acontece. O David sabe a frase que eu tenho em frente. Quer ser um bom líder? Se prepara para quê? Para perder amigos. Porque quando você é um bom líder, você tem que tomar atitudes com quem você gosta, que você não tomaria normalmente se você não o liderasse. Quem é cheio do Espírito Santo sabe o tempo certo de falar e o tempo de ficar calado. Porque a Bíblia diz que quem é cheio do Espírito é como o vento. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem. Porque é nascido do Espírito, é como o Espírito. Amém? A promessa, o batismo. Resultados desse batismo são, o que Joel falou, profecias, sonhos, visões sobre todo ser humano. Agora até o empregado, até o escravo teria o Espírito Santo se ele buscasse. Certo? Então se você tem um desejo de profecia, irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara para você. Não é eis que eu te digo. Profecia é a aplicação da palavra. Todas as vezes que o Senhor manda você profetizar sobre alguém, tem que estar em conformidade com o que está escrito aqui. Porque essa aqui é a palavra de Deus.
Isso não é um livro qualquer. Essa é a palavra de Deus. A letra mata, sim. Se você ficar só lendo e não aplicar no teu coração, na tua vida, é só letra. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos entender que precisamos produzir frutos do Espírito. Profecias que saem da boca de Deus. Sonhos. Sonhos aqui não é você dormir e acordar com sonho com algo. Pode ser que Deus te dê um sonho assim. Mas sonho é você sonhar. É você planejar. É você saber onde você quer estar daqui 10 anos. Irmãos, eu chamei minha esposa no final do ano passado. E nós conversamos sobre alguns projetos que eu tenho para daqui 10 anos. Na verdade, 9 anos, quando eu estou me aposentando. Certo? Em tudo. E aqui nós vamos ter que fazer assim, vamos ter que correr atrás e tal. E nós nos posicionamos, e eu disse para ela, quando nós concordarmos em qualquer coisa, em qualquer tempo, com oração, vai funcionar. Se um quiser uma coisa e o outro, não vai funcionar, porque casa dividida não prospera. Correto? E nós concordamos, e eu vou contar um testemunho hoje aqui. E Deus tem me surpreendido, porque está fazendo além do que eu esperava. Além da minha expectativa. A Dulce está dando risada, que a Dulce sabe, mas ela não pode falar para ninguém, né? A Dulce sabe que é a bispa, né? Amiguinha da Dulce. Nossa. Agora eu tenho que falar para ela assim, por favor, ela está assim, né, amor? Não falar para a Dulce nossas coisas, tá? Amém? Estou brincando, Dulce, pode saber sim. Resultados é sonhos, é visões, é você enxergar aquilo que você não enxergava. É você ver potencial naquela pessoa que ninguém via. Quem aqui, quando você chegou no ministério, eu estou falando do ministério mais, tá? Você achou que você não teria espaço aqui, levante sua mão. E todos que levantaram a mão têm espaço. Tem alguns jovens que ainda não têm, assim, na prática, mas já tem espaço. Só começar a fazer, tá, Teco? Tem um tequinho de coisa para você aí, com certeza. Amém? Então, cada um tem um lugar em Deus. Por quê? Porque eu consigo, graças a Deus, ter um dom do discernimento dos espíritos. E eu consigo ver o potencial de uma pessoa. Às vezes a pessoa não vê. E quanto mais eu brigo com você, mais eu gosto de você. Porque dizia mamãe, quanto mais você bater a massa com fermento, mais ela cresce. Mas ela vai crescer. Está aí pastor Wilson, que é confeiteiro, e sabe disso, né? Bata a massa, deixa ela descansando ainda um pouco. Às vezes eu não deixo ser de lado, então tem que deixar a massa descansar para o pão ficar bom, né? Então aí o pão cresce e está bom. Tá? Então é visões sobre todo mundo agora. O Teco, eu, o Silvio, a Dulce, a Fabiana, todo mundo agora tem direito ao Espírito Santo. A pergunta é, agora que temos acesso, por que não buscamos? Agora que temos acesso, por que não nos enchemos dele? E isso é o que nós queremos quebrar nessas 4 terças-feiras. Eu não vou fazer uma campanha. Não. Até porque, irmãos, eu sei que tem irmãos que gostam, mas a Bíblia não tem esse nome, campanha. Então eu não ponho o nome campanha, porque não existe. É uma sequência de palavras, em que você vai aprender aquilo que é o Espírito Santo. Atos 1, ainda eu preparo, David. Presta atenção, David. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio de quem? Do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Para aí. Jesus estava o quê? Cheio do Espírito. Quando foi que Jesus recebeu o Espírito Santo? Quem sabe? No batismo. O Espírito desceu como uma forma corpórea de uma pomba. E eu já preguei aqui por que ele escolheu ser como pomba. E quem não tem, pode buscar nas palavras da igreja. Acho que foi no ano de 2018. Já gravava? Não, foi na pandemia, né? Então não busque na palavra, irmão. Busque na Bíblia. Amém? Jesus era cheio do Espírito Santo. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Amém? Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Qual era a promessa? Está aí, no outro. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O que foi que Jesus respondeu? Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vou traduzir. Serão minhas testemunhas no Tremembé, em São Paulo, no Brasil, na Europa, na África, na Oceania. É isso que ele está falando aqui. O fruto do Espírito Santo é ser testemunha. É falar de Jesus, o que ele fez, mas eu não estava lá. Não, ele não está falando de ser uma testemunha ocular. Uma testemunha ocular é alguém que estava presente na hora. Você vai testemunhar o que ele fez com você. O que ele fez na tua família, o que ele faz, como ele te conduz, qual o poder que ele tem dado a você. O preparo para o batismo no Espírito Santo é esse. Jesus instruiu aos apóstolos por meio do Espírito. Jesus instrui a nós através do Espírito, porque quem está aqui é o nosso Deus Espírito Santo, e nós precisamos ter mais intimidade com ele. E nós precisamos buscar mais a face dele. Nós precisamos cantar mais para ele. Quando nós cantamos tem liberdade aqui, Espírito de Deus, não acontece uma coisa diferente na hora do cântico? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer agir, mas às vezes a gente se esquece que ele habita em nós. Amém? Não saiam de Jerusalém, não façam nada até se cumprir a promessa do derramar, foi o que ele falou. Não façam nada. Não escolho ninguém. E eles ainda cometeram um erro, você continua lendo. Eles escolheram Matias no lugar de Judas. E qualquer um que estuda a palavra sabe muito bem que esse lugar era para ser de Paulo. Correto? Qual foi a obra que Matias fez depois disso, irmãos? Alguém sabe falar? Eu sei por ser estudioso. Ele teve uma igreja na Ásia, mas foi um pastor tipo o bispo Josué, fraquinho. Aqui, para nós. De uma igreja só. Não teve uma grande expansão. Mas Paulo foi longe, hein? Porque Paulo tinha um lugar. Eles agiram sem o Espírito Santo. Irmão, sem orar não faça nada. Sem ter certeza no Espírito, a confirmação do Espírito Santo que queima aqui, não faça nada. Não tome decisão de namorar, não tome decisão de casar, não tome decisão de começar o ministério, não tome decisão de mudar de ministério, não tome decisão nem de fazer a sua compra mensal. Não tome nenhuma decisão sem orar. O Espírito Santo vai te guiar, ele vai te conduzir. Ele ama fazer isso. Se há uma coisa que o Espírito Santo está pronto é de bater papo com a gente. Ele quer falar com a gente. Antes Jesus, o próprio Deus descia na viração do dia. Depois Jesus caminhou com os discípulos. Agora o Espírito Santo caminha com a igreja. Amém? Ele quer falar com a gente todo dia. Não tem viração do dia. Qualquer hora, qualquer momento, em qualquer lugar. Se você clamar, ele aparece. Fala com você. Transforma a sua vida e te enche. Então é tempo de nós buscarmos mais o Espírito. Eu acho que tem muito cristão que fica, sabe, pensando em outras coisas. Já tem gente aqui pensando como é que vai ser o dia de amanhã. Meu irmão, basta cada dia o seu mal. Confie em Deus hoje que ele vai fazer um milagre amanhã. Mas descansa nele. Deixa o Espírito Santo. Não saia de Jerusalém, não faça nada até que se cumpra a palavra. João batizou com água, morte da carne. Quem não é batizado nas águas aqui? Levanta a mão. Muito bem, o batismo está aproximando, hein? Esse mês acho que vai ter um batismo aí, eu que vou batizar vocês tudinho, vocês vão ver. Tem nego aqui que tem pecado que eu vou deixar uns 5 horas debaixo d'água, assim, depois eu vou levantar. Estou brincando. Vai ser uma bênção o seu batismo em nome de Jesus. Cadê os líderes do batismo? Aí, ó, Claudinéia. Olhem para trás. Gente, vocês não vão virar estátua de sal, não é? A Claudinéia que está ali, ó. Líder do batismo. Ela tem a aula que a Bispa gravou, que explica sobre o batismo. Qualquer dúvida, procure a Claudinéia. Quem é o outro líder? O Richard, né? E a Juliana Pereira quase não está, né, por causa do trabalho, mas ajuda o Fabrício, mas o Richard que está sempre de domingo, ou, às vezes nas quintas também, né, procure o bispo Richard e procure a presbítera Claudinéia, que vai instruir, vai passar o vídeo, o link para vocês, e vamos batizar. É a morte da sua carne, é nascer para Deus. Quando você nasce para Deus, você é batizado com o Espírito, e se torna um testemunho vivo em todo lugar. Porque quem morreu para o mundo, nasceu para Deus, está pronto para testemunhar. Porque o Espírito Santo virá sobre você. Irmãos, comigo aconteceu assim. Eu fui primeiro batizado nas águas e depois no Espírito. Quem foi assim? Quem primeiro foi batizado nas águas e depois no Espírito? Eu falei, assim? Sim. Levanta a mão, gente. O povo quer ver você. Tem alguém que foi batizado primeiro no Espírito e depois nas águas? Glória a Deus. Olha aí, hein? É mesmo, né? A Duda foi batizada com o Espírito, agora vai ser na água, hein, Duda? Finalmente, né? Não tem nenhum parente para visitar, não, né, Duda, no dia do batismo? Estou brincando. Testemunho vivo em todo lugar. Em Atos 2, se cumpre essas etapas. Nós lemos Atos 2, o Espírito veio, não foi? Tudo, o desejo de Moisés, a profecia de Joel, o esperar, ficar esperando. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, todo mundo fica falando desses, irmãos, avivamento. Deixa eu falar para você o que é avivamento. Avivamento, a pessoa sai dali, ela dá um fruto fora.
Avivamento não é só ficar me enchendo do Espírito Santo. Não é isso. É ser testemunha. Eu vou sair, vou produzir. No caso deles aqui, eles simplesmente mudaram a humanidade com a presença do Espírito Santo por onde eles passaram. Deu para entender? Avivamento não é só você ficar cantando. Isso é uma presença gloriosa. Deus dá esses dias, mas o avivamento tem que produzir algo. Aqui eles ficaram 50 dias no mesmo lugar, cantando, orando e buscando ao Senhor. Todos no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Receber a promessa. Você quer receber essa promessa, ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha do Senhor? Porque batismo com o Espírito Santo não é só falar em línguas e não produzir nada. É falar em línguas e é para pregar em outras línguas e conquistar pessoas e encher a casa de Deus de pessoas salvas e libertas do inferno. Amém? Segundo, de repente, é assim que o Espírito age. O Espírito não vem na hora que você quer. Não é assim, eu vou marcar a hora, o culto do derramar do Espírito. Tem pessoa que faz isso. Ô, irmão, você está de brincadeira, né? Menos, né? Quem manda é ele, não é nós não. Amém? Por isso que eu ensino sobre o Espírito. O que vai acontecer, pode ser nesse culto, pode ser num culto que não tem nada a ver com esse, mas o Espírito viu que você está com o mesmo propósito, reunidos, buscando o Senhor, Ele vem e nos arrebata. Amém? Não é assim. E também não pode ser todo culto, isso é mentira. Olha Jesus pregando, você via as pessoas rodopiando, profetizando. Não, irmãos. Tem ordem e decência, isso nós precisamos aprender. Deus nunca faz as coisas do mesmo jeito, Ele sempre muda. Ele age segundo a sua multiforme sabedoria, diz a palavra. Nós precisamos entender que Deus tem várias coisas. Sim, vai ter o dia do pular, do dançar, do correr, do bater a cabeça na parede, eu não sei. Vai ter, só que geralmente, primeiro vem o ensino, depois vem a aplicação da palavra, depois vem o mover, e depois vem o fruto lá fora, que é o mais importante de tudo. Amém? Mas só que é assim, ó. De repente, você não está nem esperando, ele vem como som, ele fala com você. Quantas vezes, irmãos, foi uma bênção domingo, o culto. Sábado para nós foi torturante na outra igreja que nós fomos tocar, o Rap Psicodélico. Foi uma tortura. Foi algo que é inexplicável. Não tenho o que falar. E eu cheguei em casa, e estava todo mundo nervoso, e fala daqui, fala dali. Aí todo mundo foi dormir. Eu falei, Senhor, eu não posso pregar assim. O Senhor precisa trazer algo sobre mim. Me perdoa e me dá a palavra. Deus me deu a palavra de madrugada. E de madrugada a palavra foi maravilhosa pregada. Mexeu comigo, mexeu com você. Está dando um monte de fruto já aí. Por quê? Depois de um dia mau, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É assim que funciona. Mas o Espírito tem que ter espaço na tua vida. Na minha vida, na tua família. Irmão, para de pôr música do mundo lá e põe uns corinhos lá. Põe uns corinhos lá. Você gosta da Cassiane, põe a Cassiane. Gosta da Fernanda Brum? Brum é bomba, né? Põe lá. Gosta de Renascer Praise. Gosta de rock and roll, bota rock and roll. Fala de... É assim. Deixa o Espírito Santo permear a tua casa. Porque você viu aqui o que aconteceu no texto? Primeiro o Espírito veio e encheu a casa. E depois todos que estavam dentro dela. Primeiro o ambiente é transformado quando o Espírito chega. Amém? Eu acho que até... é o terceiro ponto. O Espírito Santo enche o ambiente primeiro. Primeiro é a casa. Eles dizem, a casa foi cheia de um ambiente. Nós começamos a sentir algo que nunca tínhamos sentido. Começamos a ser tomados por um sentimento diferente. Você já não liga para quem está do seu lado. Você já não liga que hora você tem que sair. Você não liga mais se você sabe cantar direito ou não. Você não liga mais se a sua roupa é limpa e o chão está sujo. Você quer mais é se derramar na presença do Senhor, para que Ele se derrame sobre você. Então aqui está falando que o Espírito primeiro ele muda o ambiente. Um ambiente de briga, um ambiente de confusão, um ambiente de pessoas que não se gostam. O Espírito pode agir nesse lugar? Ele pode até estar no lugar, mas ele não consegue agir. Porque nós não deixamos. O batismo com o Espírito Santo tem consequência. Você precisa estar pronto sempre quando o Espírito quiser falar com você. Não é falar em línguas um dia e tudo bem. Irmãos, eu não sou uma pessoa que tem o dom de variedades de línguas. Eu falo a mesma língua a vida inteira. E olha que eu falo, Espírito, me ensina uma nova, ele nunca ensina. Acho que ele quer que eu fale toda vez o mesmo. Irmão, presta atenção. O Espírito vem e eu começo a falar em línguas a mesma língua. Eu acho que eu já estou até aprendendo o que quer dizer já. O significado, interpretando. Né? Mas não é um dom que Deus deu para mim. Porque o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, é uma evidência apenas. O maior fruto é testemunhar. Na tua casa. Irmãos, eu vou falar algo que vai doer algumas pessoas, mas Deus abençoe, mas está na minha palavra.
o seu casamento ser de aparência, o Espírito Santo não está nele. Os seus filhos não te obedecerem, o Espírito Santo não está dentro da sua casa. Você ser um líder bom na igreja, uma pessoa boa na igreja, ser um, desculpa a palavra, encapetado lá fora, o Espírito Santo não está em você. Ou o Espírito Santo está, ou ele não está. Ele não divide a sua glória com ninguém, ele é Deus. Você precisa mudar o ambiente da sua casa. Bispo, como é que eu faço isso? Eu pego aqueles perfuminhos, jogo, não, deixa o perfume de Cristo enchê-la primeiro. Deixa o Espírito Santo enchê-la primeiro. Vai movimentando, vai orando mais dentro da sua casa, vai lendo a palavra, vai colocando louvores, vai deixando o ambiente ser tomado pela glória de Deus, você vai ver a diferença. Você vai ver que tem coisas que você não conseguia resolver, o Espírito vem e faz assim, ó. De repente, ele muda a história. Tá bom? Quarto, línguas de fogo que pousaram sobre cada um que estava lá. O que é a língua de fogo? Cada um recebeu uma língua diferente. Cada um recebeu uma porção diferente. Com um objetivo, eu não sei. Eu não conheço os 120 que estavam lá. Eu não era nascido. Amém? Não sei, o Silvio talvez, né, era criança na época. Mas eu não era, né? Irmãos, o que aconteceu lá é o resultado de nós estarmos aqui. Se hoje nós sentimos a presença do Espírito Santo, é porque um povo insistiu e ficou 50 dias no mesmo lugar, com o mesmo propósito, esperando a promessa do Senhor, e ela veio. E se espalhou até nós. Amém? Línguas de fogo. Cada um falava, ó, todos ficaram, os 5, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito, depois de encher o ambiente, atinge todos que estão no lugar. Então assim, o Espírito vem aqui, ó, derrama línguas de fogo, você fica vendo ela, daqui a pouco pousa. Irmãos, eu imagino esses caras na hora. Não, eu quero ser. Imagina você está orando numa igreja, começa a aparecer uns negócios igual língua, tudo assim, sobrevoando você. Meu Deus do céu. Medo, hein? Que medo, né? E de repente começou a pousar sobre a cabeça de cada um. E eles foram tomados pelo Espírito Santo. Talvez eles estivessem cansados. Talvez eles estivessem com fome. Talvez eles quisessem sair dali. Porque não tinha acontecido um dia, 2 dias, 3 dias, 50 dias. Não aconteceu nada. Mas quando eles estavam completando 50 dias, o Espírito Santo cumpriu. Eu não sei quando o Espírito Santo vai cumprir a promessa na tua vida. Mas você tem que estar preparado. Amém? E quando aparecer uma língua no teto assim, não fica com medo não, é o Espírito Santo querendo te pegar, tá bom? Deixa ele te pegar. Primeiro ambiente, depois todos nós. Sexto, cada um falava uma língua diferente, um ministério diferente, um propósito diferente. Amém? Tem gente aqui que vai evangelizar nas favelas. Tem gente aqui que vai evangelizar nos hospitais. Tem gente aqui que vai evangelizar na rua. Tem gente aqui que vai evangelizar em trabalhos. Eu não sei, em outro país, ou em outro estado, em uma outra cidade, aqui mesmo no Tremembé, cada um aqui tem um propósito pelo qual Deus te encheu do Espírito Santo. E se você não é cheio do Espírito Santo, se prepara que Ele pode te encher hoje, ou amanhã, ou depois da manhã. Aqui na igreja ou na sua casa também, porque não tem lugar para o Espírito te batizar. Ele pode te batizar onde Ele quiser, mas é uma língua diferente, é um propósito diferente. Você não vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Filho, até porque para ser bispo, você tem que ser no mínimo biruta. Para você estar à frente de uma igreja, você precisa ser pelo menos uma pessoa que tem problemas sérios, psicológicos. Porque você vai viver coisas que se você for normal, você sucumbe. Você sucumbe. Irmãos, eu estou falando aqui por experiência de 17 anos. Para 18, agora dia 19 de maio, é muito difícil. Você está à frente do ministério, mas é muito prazeroso o resultado que isso produz em você, porque você vê as pessoas crescendo. O que eu fico feliz é ver esses que eram crianças, quando nós começamos o ministério, hoje sendo líderes da casa do Senhor, pregando, ensinando, dirigindo. Meu Deus do céu, eu acho que o alimento era bom, eu acho que a comida era boa, e nós fazemos parte disso. Então olha para o teu irmão e fala assim, você tem uma língua diferente, não para amaldiçoar, mas para abençoar as pessoas. 7, quem batiza é o Espírito, mas quem busca é o homem. O Espírito quer te batizar, mas você tem que buscar. A Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons. Aquele que quer ser cheio do Espírito Santo tem que permanecer no lugar que Deus mandar, do jeito que Deus quer, porque de repente o Espírito irá te batizar. Sempre tem algo a ser feito pelo homem. Irmão, você acha que vai vir de graça? Eu falo sempre que as coisas não vêm de graça, mas vêm através da graça. Você tem que pagar o preço. De trabalho, de ter coisas, de conquistas, ministério, profissão, família. Não é fácil. É fácil ter uma família, irmãos? Irmãos, olha, eu não vou nem falar financeiramente, que isso a gente dá um jeito. E o relacionamento?
Quem aqui já teve momentos difíceis dentro da sua casa? Eu tive. Amém? Quem nunca teve, se prepara que você vai ter. Meu filho, é assim que funciona. Onde tem pessoas, tem rivalidade, tem brigas, tem pensamentos diferentes. É necessário que você seja preparado pelo Espírito. 7, quem batiza é o Espírito, mas quem busca é o homem. Olha o que está escrito em Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. É uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só batismo. Seja ele na água, seja ele no Espírito, é um só. Por isso que eu não aceito igrejas que quando pessoas vão para lá, tem que batizar de novo. Claro que nós estamos falando do batismo bíblico. Tem igrejas como a congregação, que se você for para lá, do jeito que você está aqui, pastor, ele não te aceita, é ministerial, e você vai ter que se batizar de novo. Aquele seu batismo não valeu. Irmãos, só existe um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Seja nas águas, seja no Espírito. Ah, eu não sei se eu fui batizado. Então você não foi. Se você não sabe. Se você não sabe, porque o Espírito Santo, quando ele te batiza, ele te marca. Ele deixa evidências em você. Amém? O batismo é para todos mesmo, amém? Todos que estavam na casa, todo servo, temos jovens aqui, adolescentes, temos jovens, temos pessoas mais velhas, casados, solteiros, ricos, pobres, brancos e negros. Nada disso influencia o mover do Espírito Santo de Deus. Sabe que, olha aqui para terminar. Atos 10, sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, Deus está com você também. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Pedro estava pregando isso numa casa, a casa de Cornélio. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Que susto, hein? Pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Os ímpios estavam falando em línguas, irmãos. Todo mundo pode falar em línguas, irmãos. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias, sem impedimentos. Não havia mais impedimento. Eles foram batizados primeiro com o Espírito e depois na água. Né, Duda? Igual você, Duda. Você era uma ínfia, ou não era não? Amém? É verdade. O correto é, primeiro, a sequência humana na água e depois no Espírito. Mas com os gentios foi ao contrário. Primeiro foi o derramar do Espírito, porque eles estavam sedentos naquela casa. Cornélio teve visões, mandou buscar Pedro. Deus mostrou onde ele estava, trouxe ele para lá. Ele foi, pregou a palavra do Senhor. O Espírito sobre Jesus agora estava sobre a casa de Cornélio, sobre todos que estavam ali. Novamente, todos reunidos no mesmo lugar. Por isso que mais família é da hora. Todo mundo numa casa, não tem holofote, não tem palma, não tem isso ou aquilo, não tem quem canta melhor. Vá lá, seja cheio do Espírito Santo, enche a casa do Espírito Santo. Quem está ali vai falar em línguas, quem está ali vai receber dons, mas você precisa ser o primeiro. Não tem impedimento. Ah, mas esse rapaz acabou de se converter, e daí? Ele pode acabar de se converter, se batizado no Espírito, ele pega, faz uma pocinha de água ali com uma bacia de água, batiza ele. Pode tudo. Onde que está escrito que não pode? O que nós precisamos entender é que Deus age segundo nós permitimos que Ele haja, sem impedimentos. A maior evidência do batismo com o Espírito Santo é a língua estranha, mas não é o único, não é a única evidência. Testemunhar com ousadia é o maior sinal do batismo. Quando você testemunha, como é que você está falando no seu serviço lá? Não, lá não pode misturar, bispo. Deus com a portaria, Deus com as vendas, Deus com os cabelos, Deus com o Uber. É? Aquele que é cristão, quando as pessoas olham para ele, não enxergam uma pessoa, enxergam o Espírito Santo de Deus. E as coisas mudam, filho. Se Deus precisa transformar o ambiente que você está, deixa Ele transformar, que Ele vai, depois Ele transforma quem está dentro. É assim que funciona. 3 hashtags. Primeiro, quem é batizado recebe línguas de fogo.
aquilo que acontece aqui, que a pessoa vem e começa a falar, é línguas de fogo pousando sobre você e te dando uma capacitação do Espírito. Segunda hashtag, depois disso você se torna uma testemunha viva. Alguém que é cheio do Espírito Santo e que busca o Espírito Santo. E por último, olha o seu departamento aí, pastora Kelly. Hashtag fala mais. Quem é cheio do Espírito Santo não para de falar do Espírito Santo. Não para de falar de Deus para os outros. São pessoas que têm posicionamento de cristão. Fique em pé no seu lugar.